Sessão ordinária de 25 de novembro de 2019. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 359 do Regimento Interno, não haverá fase do expediente nem explicação pessoal em sessões que se discutem contas municipais. Assim, daremos início à ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia. Às 18 horas e 13 minutos, solicito ao senhor vereador Ceará do Horto que proceda à evocação divina em proteção aos trabalhos. Em seguida, solicito a todos os presentes que se mantenham de pé para entoarmos o hino de Hortolândia. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais esse dia, essa noite que se inicia, Pai querido. Queremos aqui pedir a tua proteção nesse trabalho, Senhor, para cada vereador que aqui se encontra, Pai querido. Senhor amado, abençoa também os funcionários dessa casa, protege, guarda, livra do mal e do perigo, e vai também abençoando os que adentraram essas portas, Pai, que estão aqui sentados nesse plenário, Senhor, seja com eles, Pai, e nos abençoa, dai sabedoria, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Trilha passagem para tropeiros, assiste em caminhos no vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, conta a vitória, teu libertar. Já a esperança vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Em teus campos verdes, colinas, olmeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa lenda, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos
matéria da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item único da pauta da ordem do dia. Item único. Discussão única do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado nos autos do processo ETC número 6657.989.16-6, que julga as contas municipais do exercício de 2017. Com pareceres favoráveis à discussão, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado no processo ETC número 6657.989.16-6, pela regularidade das contas da Prefeitura Municipal do exercício 2017. Palavra, presidente. Pois não, vereador Ceará. Senhor presidente e nobres pares, essa discussão única do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, das contas do exercício 2017, do senhor prefeito, eu não estou aqui para criticar, mas eu vou justificar o meu voto ao contrário. E quando eu dizia que essa cidade faltava gestão, quando eu falava que nós precisávamos dar um choque de gestão, hoje as contas do prefeito chegou a essa casa, e pelo desmando que eu pude acompanhar no decorrer do ano letivo de 2017, com o excesso de assessores e cargos em chefia, com a falta de vagas na creche, sem nenhum projeto executivo que chegasse a todos os munícipes, com as contas das OS que veio apartada. Então, senhor presidente, eu voto não às contas do exercício do senhor prefeito Ângelo Perugini de 2017. Era isso. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Paulo. Presidente, vereadores, a todos aqueles que nos ouvem, é um assunto de extrema importância, porque o que está em jogo aqui é algo que foi matéria até do Superior Tribunal, falando que o único órgão que pode tornar inelegível um prefeito é a Câmara Municipal ao aprovar ou reprovar as suas contas anuais. E é preciso nós falarmos com muita clareza aqui na tribuna que antes da Câmara Municipal votar pela aprovação ou pela reprovação das câmaras, existe um órgão auxiliar do tribunal, que chama-se Tribunal de Contas, o TCU, que enviou para a Câmara Municipal já há algum tempo um parecer favorável à conta dos prefeitos, da conta do prefeito Ângelo Perugini do exercício de 2017. É importante dizer isso, que o Tribunal de Contas está recomendando a aprovação dessas contas pela Câmara Municipal. É importante dizer que não existe nenhum subsídio legal para que a Câmara Municipal reprove essa conta.
Então, eu venho até essa tribuna aqui, respeito o posicionamento de cada vereador, mas faço questão de expor o meu posicionamento, que vou votar pela aprovação das contas do prefeito Ângelo Perugini em exercício, porque não existe nada que desabone que foi apontado pelo Tribunal de Contas. Existem algumas recomendações que nós sabemos que a prefeitura, para aprimorar ainda mais as contas, enfrentando todas as dificuldades financeiras que os municípios têm encontrado, tem até 2022 para atender às recomendações do Tribunal de Contas, não assim entendendo que existe motivo para que nenhum vereador aqui presente vote pela reprovação e vote sim pela aprovação das contas. Muito obrigado, presidente. As contas municipais do exercício 2017, continua a discussão. Palavra o vereador Tiago Mascarenhas. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Simone Bettini. Nessa noite, de forma breve e clara, um assunto bem técnico, né, presidente? Que é difícil a gente simplesmente falar e opinar, até porque a prestação de contas que nós estamos aqui avaliando é de 2017. A gestão é feita em 2017, 2018, 2019 e, consequentemente, até 2020. Tá? E aqui, eu quero pontuar de forma muito tranquila o seguinte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todos nós sabemos que é um órgão auxiliar da Câmara Municipal. É quem traz os quesitos técnicos para que a Câmara, de forma soberana, avalie da melhor forma, seja técnica ou política. O voto plenário é soberano para essas duas formas de voto. E aí, eu quero deixar algo bem claro, dizendo o seguinte, que o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um parecer prévio favorável, tendo em vista que os números apresentados batem. As porcentagens previstas, todas elas batem, questão orçamentária. Mas nós não podemos deixar de avaliar também enquanto Câmara, porque assim, o Tribunal de Contas, ele vem aqui e ele até faz as fiscalizações ordenadas, onde ele manda fiscais in loco, pessoalmente avaliar algumas questões. Mas ninguém melhor para avaliar as questões do município do que nós, vereadores. Nós estamos aqui de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e feriado. Porque vereador não tem feriado, não tem final de semana. E nós sabemos o que acontece. Então, vamos lá, eu vou falar de algumas coisinhas. Ele aponta no parecer, e aqui eu estou com o parecer do Tribunal de Contas, eu acho que todos também, déficit em vagas de creche, em mais de 2.000. Isso em 2017. Nós passamos 2018, estamos em 2019, e os déficits continuam. E é interessante porque ele também aponta o seguinte, que além do déficit, o gestor, o senhor prefeito, não forneceu ao Tribunal de Contas solução e prazo para solucionar o problema do déficit das creches, vagas em creches. E é verdade, porque passou 2017, 2018, 2019, e não tem solução ainda. Nós continuamos, salvo engano, no último requerimento respondido, com cerca de 2.000 vagas, ou mais de 2.000 ainda. Então, só para lembrar, isso foi apontado em 2017. 2017, esse é um apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Outro apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente à contratação da Organização Social de Saúde, aquela que administra as UPAs e o nosso hospital. A primeira, Associação Paulista de Gestão Pública, a PGP. Isso, inclusive, não está em votação hoje. Autos apartados, ou seja, vai vir mais um processo referente a isso, porque o Tribunal de Contas entende que não deveria ter sido feito em caráter emergencial, como foi, e renovado pelas tantas vezes que foi. Ou seja, mais um apontamento técnico que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fornece e coloca à disposição desta Câmara para avaliação antes de votação. Vamos lá. Ele também fala que em uma das fiscalizações ordenadas existem falhas no programa de alimentação escolar, na conservação e na preparação da merenda. Ora, isso em 2017.
O prefeito tinha ciência disso em 2017 e agora em 2019 nós estamos discutindo o contrato da merenda. Está lembrado? Que foi pauta e nas últimas sessões, acho que em todas. Sério? Então, em 2017, o Tribunal de Contas já apontava, senhor prefeito, existem falhas na execução, na preparação e na conservação da merenda. E o contrato continuou. 2018, 2019, só agora é que o prefeito resolveu abrir um processo no ano de 2019, um processo administrativo, para verificar as falhas no preparo e conservação. Só que ele é negligente, porque ele já sabia desde 2017. Está aqui, ó, Tribunal de Contas, não é o Tiago que estava falando para ele, não é um vereador qualquer que estava falando, era o Tribunal de Contas que estava apontando isso em 2017. Negligência também cabe reprovação. Diga-se de passagem, a negligência cabe até a cassação de mandato. Mas acho que não é hora de falar disso, né? Ou é? Outra coisa que o Tribunal de Contas mostrou, que em outra fiscalização ordenada, que é quando eles vão pessoalmente no local, verificaram, olha que grave, motorista sem curso especial de transporte de alunos, rede pública de ensino. Está aqui, está no parecer que todos vocês têm, está aqui. Déficit de mais de 2.000 vagas em creche, 2017. 2018 e 2019, nós estamos falando e o cenário é o mesmo. Processo referente à contratação da primeira organização social de saúde, que inclusive não veio, quero deixar isso claro, está em autos apartados, vai vir em outro momento. Problema na execução do programa alimentar escolar em 2017, que o prefeito negligenciou até 2019. Motoristas sem curso especial de transporte de alunos, enfim. E aí, parecer prévio favorável, porque os números realmente batem. Os números batem. Mas, lembrando que esse é o parecer técnico. Quem faz a fiscalização em loco de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fim de semana e feriado, somos nós vereadores. Então, vereadores, vereadora, o tema vai muito além do somente avaliarmos as porcentagens que vão para a saúde, as porcentagens que vão para a educação. Olha, com esse documento aqui na mão, de 2017, dizendo que o prefeito já tinha ciência de que existiam problemas na conservação e no preparo das refeições da alimentação escolar, é gravíssimo. Mostra que o prefeito foi negligente em 2017, 2018 e 2019, que ele tinha esse parecer nas mãos e continuou. E é engraçado que quando a gente pega o parecer atual dele, o processo administrativo que ele abriu agora, só em 2019, ele relata desde 2017, negligente. Então, não podia esquecer de falar disso, decreto de calamidade financeira, está aqui. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também fala. Ele também gerou autos apartados, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entende que naquele momento não existia fator relevante para que o município decretasse calamidade financeira. Me preocupa. Se pudesse, eu gostaria de pedir para tirar de pauta para a gente discutir melhor esse assunto, mas eu sei que já foi discutido, cada bloco discutiu a sua forma de votação. Então é assim, na briga do mar com o Rochedo, eu sempre insisto quem apanha o marisco. Boa noite. As contas municipais do exercício 2017, continue a discussão. A palavra o vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Simone Bettini, nós estamos aqui para aprovar o parecer das contas de 2017 do Poder Executivo, e eu gostaria de justificar também o meu voto com o parecer do Tribunal de Contas na página 16, onde ele fala que a Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Em sessão de 19 de março de 2019, pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente em exercício e relatora, bem como do conselheiro Sidney Beralto e do auditor substituto de conselheiro Márcio Martins de Camargo, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer favorável, em negrito, parecer Paulão favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Hortolândia, exercício 2017. Considerando o parecer do Tribunal de Contas, considerando também os apontamentos que foram citados, que estão sendo tratados já pelo Poder Executivo, toda a questão da estrutura administrativa da Prefeitura, a questão das vagas de creche, também tem outras questões relacionadas ao salário, piso salarial de professores, enfim. Entendo que o governo está tratando, através dos termos de ajuste de conduta, todos esses assuntos. Eu considero, visto que o Tribunal de Contas aprovou por unanimidade as contas, não tem por que nós votarmos diferente aqui enquanto vereadores. Então, eu justifico aqui o meu voto e gostaria de contar com a aprovação de todos os nobres pares também, visto que nós temos esse parecer vindo de um órgão tão importante que é o Tribunal de Contas. Obrigado. As contas municipais do exercício 2017, continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Frank. Presidente, nobre vereador Simone Bettini, nobres pares, quero aqui falar um pouquinho a respeito dessa avaliação e a aprovação ou não do parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, como já foi dito aqui, é um órgão auxiliar técnico que auxilia as câmaras, como também já foi colocado aqui pelo vereador Eduardo. Cabe à Câmara Municipal, conforme decisão já do Judiciário, a aprovar ou rejeitar as contas. O vereador Tiago já apontou algumas questões aqui que eu acho que é essencial e eu quero também reforçar. Porque, veja bem, embora os percentuais, principalmente daquilo que a gente chama de recursos marcados, taxados, recursos de saúde, recursos da educação, esses percentuais que são previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal foram atendidos aqui no exercício 2017, porém, existem algumas questões aqui que é aquilo que nós, enquanto parlamentares, temos que fazer apreciação. Aqui diz o seguinte, no item B 191, cargos em comissão. Existência de cargo em comissão que não se configuram como direção, chefia ou assessoramento, em afronta ao artigo 37, inciso 2º e 5º da Constituição Federal. Fala aqui também do decreto de calamidade financeira. Decretação de estado de emergência financeira administrativa para a busca de formas alternativas de extinção de créditos de terceiros. Formas alternativas de extinção de créditos de terceiros. E suspensão de pagamentos, inclusos contratos de valor superior a R$100 mil, em afronta ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 5º caput da Lei 8.066-693, que é a Lei de Licitação. Fala aqui também da quebra da ordem cronológica de pagamento em razão de atraso de aproximadamente 6 meses para pagamento de notas fiscais. Fala também dos índices da educação. Menos de 25% dos alunos da pré-escola e dos alunos iniciais concluíram o ano letivo em período integral durante o exercício 2007, contrariando a meta 6 do PNE. Houve despesas em subfunções relativas ao ensino médio superior e profissional no município, enquanto ainda há crianças de 0 a 3 anos fora da creche. Segundo o artigo 11º da LDB, é permitida a situação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades nas áreas de competência do município. Vamos lá, vamos mais adiante. Fala aqui também, isso aqui tem sido debate nessa casa aqui desde 2017,
né? Nem todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal possuem a VCB, né? Isso é uma coisa que nós já vemos tratando dessa questão e dizendo do perigo que é para as nossas crianças, para que todos aqueles que trabalham, que acompanham, né, o estabelecimento de ensino, não tem a VCB, está apontando aqui desde 2017. Diz aqui também que piso salarial mensal de professor de creche do município é inferior ao piso nacional. Também não houve nenhuma medida nesse sentido para poder, ao menos, igualar, né, o salário desse pessoal que trabalha junto à educação, ao ensino fundamental. Diz aqui também a existência de mais de 2.000 crianças sem vaga de creche no município, fazendo com que o município formalize contratos com escolas particulares, oferecendo bolsas com custo mais de 9 milhões. A origem não especificou quais as providências concretamente adotadas para suprir a aludida necessidade, bem como não fixou nenhum prazo para resolução ou mitigação do problema. Área de ensino, fiscalização. Olha, são tantos apontamentos aqui. Vamos lá. Vamos falar da saúde. Número de equipe da saúde de família não cobre 100% da população do município. Número de equipe da saúde bucal não cobre 100% da população. Nem todas as unidades de saúde possuem gestão de estoque informatizado, medicamento, com contrariedade à meta 3 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O município teve novos casos de sífilis congênitas, número com criança menor de 1 ano. Esse número é um indicador da resolução da quantidade, quando o máximo poderia ser 4 ao longo de todo o período. Teve 1 por mês. Foram diagnosticados casos novos de tuberculose pulmonar no ano de 2017. Assunto inserido na meta, também não foi atendido. Total de casos novos de tuberculose pulmonar bacteriana, 29. Nem todas as unidades também de saúde não possuem a VCB. Nem todas as unidades de saúde possuem alvará. Tem tanto apontamento aqui. Gestão de serviços da saúde, o Tiago já falou aqui. Contratação emergencial da OS, descumprimento do artigo 24, 4º da Lei 8.666/93, irregularidade das despesas realizadas. Fiscalização na área de saúde, na UBS Jardim Amanda. Tempo de atendimento na recepção, fragilidade no controle do ponto dos médicos e demais funcionários, fiscalização do almoxarifado, não foi apresentado no momento da visita em loco o controle de itens zerados, né? Falando aqui ainda, nem todos os servidores de estrutura do meio ambiente possuem formação na área, nem todos os domicílios existem no município atendidos pela coleta seletiva. Lei de acesso à informação. O município não possui lei própria que trata de acesso à informação. Prefeitura não disponibiliza periodicamente o programa de captação e atualização do pessoal para TI. Prefeitura Municipal não possui plano de diretor de tecnologia de informação. Não há uso de tecnologia na internet nas modalidades de licitação, compra eletrônica, como permite a Lei 10.520 de 2002. O município não possui legislação municipal que trata acesso a informações. A lei orgânica, descumprimento da recomendação exarada na apreciação das contas do exercício 2015, visto que persistem irregularidades quanto ao provimento de cargo em comissão e observância do artigo 37, inciso 2º e 5º da Constituição Federal. Então, são inúmeros o apontamento. Há de se dizer que ainda há, né, os TACs apartados que vão tratar de causas mais específicas que dentro dessa generalidade do parecer não se configuram. Temos aqui, vamos lá, subsídio análise demonstrativa dos seguintes expedientes. Secretaria do Tesouro Nacional, comunicando a regularização da operação de crédito ao termo de confissão de dívida de parcelamento do município de Hortolândia com a aviação Lira. No mesmo sentido, com a confissão de dívida e acordo de parcelamento com a Lux Engenharia, Construção e Pavimento. Também sobre suposta irregularidade na aplicação de recursos do Fundeb. Também sobre fiscalização do controle da União, da comunicação de conclusão dos trabalhos de fiscalização do município no âmbito do 4º ciclo do programa de fiscalização dos entes federativos. E vou lá, para finalizar, aqui agora
uma coisa também importante dizer é que existe o Tribunal de Contas, que são os conselheiros que fazem a emissão do parecer, e existe o Ministério Público das Contas, que é o órgão que opera dentro do tribunal. Qual é a visão do Ministério Público das Contas? Teceu críticas a respeito da fragilidade apuradas no setor de ensino, saúde e pessoal, mormente pelo contratado déficit de vagas em creche na rede própria da municipalidade, realização e investimento em outros níveis de ensino, deficiências e atendimentos do Plano Nacional de Educação e diretrizes do Programa de Saúde da Família e existência de cargos comissionados divorciados da dicção constitucional, fora do que está previsto na Constituição Federal. Manifesto pelo parecer favorável, mas com as recomendações e expedição, aqui eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência, expedição de ofício ao Ministério Público para eventual constitucionalidade dos cargos de livre provimento. Ficam ainda resgatados, né, que esses apartados porventura serão julgados e devolvidos a essa casa. Então, no que pese ter um parecer prévio, né, emitindo um parecer favorável em relação ao cruzamento das contas, o que nos leva a avaliar é se a gestão realmente cumpriu aquilo que é de interesse da comunidade no ano de 2017. Pelo que está aqui, não pelo que eu estou dizendo, mas pelo que está aqui no relatório, e acho que todos leram, realmente improvável que a nossa possibilidade de leitura nos induza a um acolhimento político, né, desse relatório. Tecnicamente, os números para bater, mas politicamente mostra mais uma vez que a gestão falhou e continua falhando até em 2019. Muito obrigado, presidente, e nobres pares. As contas municipais do exercício de 2017, continua a discussão. Palavra o vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, todos os vereadores presentes, ao público, aos internautas que nos seguem pela web, estou aqui mais uma vez nessa tribuna para fazer a discussão única do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado nos autos do processo ETC número 6657-989-16-6, que julga as contas do exercício de 2017. Presidente, nobres pares, deu para ver aqui que o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, né, que aponta aquilo que, muitas vezes, qualquer administração pública do município do Estado de São Paulo ou deste Brasil, comete alguns erros, comete algumas falhas. Aqui dá para ver que o prefeito da nossa cidade zelou, né, de forma bastante justa do orçamento da nossa cidade, né, sobre o aspecto das contas de 2017. Tem que esclarecer aqui, porque paira muitas dúvidas no ar. As contas foram julgadas agora, em 2019, mas as contas que estão sendo julgadas é de 2017. Então, em nenhum momento houve apontamentos para que o tribunal, em 2018, pudesse dizer, olha, tem algo errado em 2017. E também agora, no início de 2019, pudesse dizer, tem algo errado em 2018. As contas foram julgadas no dia 19/3 de 2019, julgou-se as contas de 2017, ou seja, de 2 anos atrás. Então, assim, dá para ver aqui que se a gente quiser achar pelo em ovo, a gente acha. Se a gente quiser usar a política como ferramenta para destruir aquilo que a administração vem fazendo de bom, que é o planejamento da nossa cidade, a gestão da nossa cidade, né, vislumbrando a nossa cidade a médio e longo prazo, né, a gente vai ver que o prefeito, ele trabalhou de forma correta. Não existe um apontamento sequer, uma condenação sequer na aprovação das contas de 2017. Inclusive o próprio tribunal julga, né, pedindo a ação de voto favorável, de aprovação às contas de 2017. Então, o que é mais importante aqui para a gente ver? Por exemplo, educação.
o prefeito, de maneira categórica, gastou aquilo que o limite constitucional prevê, os 25%. Na área da saúde, nenhum município, nós podemos fazer uma pesquisa no Brasil e ver se tem um município que gasta, que investe na saúde o que o nosso município investe. Investiu 30% na área da saúde. A maioria dos municípios do Brasil investe média de 15%, 20%. E isso mostra, né, que o município cada vez mais assume compromissos do governo estadual e federal que não fazem a sua parte. Já cansei de vir a essa tribuna aqui pedindo um novo pacto federativo para o Brasil, porque os municípios não aguentam mais. É aqui que gera toda a riqueza, mas os recursos ficam em menor parte aqui na cidade. E cada vez mais a cidade assume compromissos maiores devido à deficiência, à falta de compromisso do governo do estado e do governo federal com os municípios brasileiros. Infelizmente isso acontece demais. Eu vi falar aqui sobre a falta de vaga em creche. De fato, nós temos aí quase 2.000 crianças em lista de espera. Mas o governo não está parado, né? A Secretaria de Educação está trabalhando. Inclusive o Plano Nacional de Educação diz que cada município até 2024 deveria de atender 50% da demanda. Hoje a nossa cidade já atingiu esse índice, final de 2016, início de 2017. Inclusive já tem reuniões marcadas com o MP aqui para assinar um termo de compromisso que o município até 2024 vai estar atendendo a demanda de 100% na cidade. Falar em falta de gestão, né, é muito complicado. O governo Ângelo Perugini tem trabalhado muito, com bastante responsabilidade. Nós estamos vendo aí a crise social, econômica, de desmando que nós estamos vendo nesse Brasil. E Hortolândia, apesar dos problemas que teve também, porque nós não somos uma ilha fora do Brasil, nós não somos a Holanda, a Suécia, a Inglaterra, Noruega, nós somos um município novo, inserido dentro de uma das regiões mais ricas do Brasil, mas que também sofre os efeitos econômicos pelo qual o Brasil está passando. Que se o Brasil estivesse fazendo mais, se o governo do estado de São Paulo estivesse fazendo mais, a situação estaria melhor na nossa cidade. É o inverso, quem menos tem, mais faz. E quem mais fica com recurso, que é o governo federal e o governo estadual, menos faz para a população. Então temos que ter um pacto federativo como vigora na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, em que o município fica com a maior parte da riqueza. Aí ele executa todos os serviços sociais devidos que a população merece. Ele atua fazendo todos os serviços na área da saúde, da educação, da segurança, do lazer, da cultura e assim por diante. Outra situação que eu gostaria aqui de citar é que não teve um recurso do TSE contra as contas da prefeitura. Houve algumas recomendações. O MP sequer abriu qualquer ação ou questionamento contra as contas. Por isso que pede aqui a aprovação das contas. Então, nobres pares, colegas vereadores, aqui nós estamos fazendo o quê? Um julgamento político. Eu sei que a casa aqui é dividida entre oposição e situação. Para a oposição, é claro, é importante, né? Se o governo não der muito certo, a vantagem é maior, porque pode, né, no ano que vem, assumir a cidade. Mas para a situação, para os vereadores que defendem a administração do governo municipal do prefeito Ângelo Perugini, nós estamos vendo que a cidade está caminhando no rumo certo. Que Hortolândia está construindo um plano de desenvolvimento que visa um planejamento de médio e longo prazo para a nossa cidade crescer e se desenvolver e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, não vejo motivos sequer aqui para votar contra a aprovação das contas do ano de 2017, que só foram julgadas agora em 2019. Então não há como se falar que o governo em 2017 sabia, que o governo em 2018 sabia de tal fato, sendo que as contas só foram julgadas em 2019. Então, presidente, nobres pares, de maneira tranquila, consciente, voto pela aprovação das contas do prefeito Ângelo Perugini, do ano de 2017 aqui na nossa cidade. Muito obrigado, presidente e nobres pares.
As contas municipais do exercício 2017 em primeira discussão. A palavra o vereador Paulão. Senhor presidente, nobres pares, acho importante, sinceramente, hoje achei bastante proveitoso o nível de debate da maneira que nós estamos debatendo, dentro de pilares onde cada um entende, faz uma leitura do parecer do Tribunal de Contas, e dentro desse mesmo viés, eu quero também deixar claro por que é que o meu posicionamento é a favor dessas contas municipais. O primeiro ponto, e assim, crucial a ser levantado aqui, é que do ponto de vista técnico, quando você bate números, quando você acompanha, e o Tribunal de Contas não fica dentro de uma salinha com ar-condicionado fazendo conta. Ele vem aqui, no local, fazer as investigações e pegar toda a documentação que tem interesse de pegar. E verificar o que ele queira verificar. O Tribunal de Contas diz que, desse ponto de vista, as contas têm que serem aprovadas. Então, do ponto de vista técnico, que extrapola, ao meu ver, a questão política, o parecer do tribunal é pela... Eva, por favor, pede para ela me trazer a garrafa d'água. Eu esqueci do conselho do vereador Frank, e agora com a garrafa d'água aqui perto é melhor. Pelo parecer do Tribunal de Contas, então nós estamos dizendo, olha, as contas estão prontas para serem aprovadas por vocês. Aí é evidente que o tribunal é um órgão de assessoria do Poder Legislativo, por mais que não seja bem assim, na prática, né? Que acho que todo mundo concorda com isso, o poder que tem o Tribunal de Contas, tanto que situações que essa casa aqui, por várias situações, tentou fazer, não consegue, porque o tribunal diz, não, não é assim. Olha, se ele é acessório, como é um órgão para me assessorar, como é que ele determina a minha conduta? Então, logicamente, ele tem um poder maior do que a gente possa imaginar. Agora, na prática, o que nós vemos? Do ponto de vista técnico, então, olha, as contas estão aptas para serem votadas. E aí, claro, nós decidimos, o Poder Legislativo decide, aí entra a discussão política. E na discussão política, cada um tem a sua posição. Porque, veja, nobres pares, se não batessem os números, se tivesse não aplicado os 25% na educação, ou melhor, se tivesse colocado coisas nos 25% que não sejam da educação, se tivesse sido feito manobras com números para lograr alguém com relação a qualquer uma das situações, ora, essas contas viriam pela rejeição delas. Não, veio pela aprovação. Aí agora a posição é política, e posição política cada um tem a sua. Eu vou balizar a minha em algumas questões. Eu leio esse relatório, que a leitura que eu faço imediatamente é que as finanças de Hortolândia não são como alguns fazem questão de dizer. Hortolândia é uma cidade rica e tem dinheiro sobrando pela janela. O que esse relatório mostra é que isso não é verdade. Por quê? Por que nós temos algumas questões que não foram saneadas ainda? E não foram saneadas só hoje não, ao longo da nossa história. Nós temos só 28 anos de vida como cidade. Pouco tempo para você resolver questões que em várias cidades, com 300, 400 anos, eles lá não resolveram, e nós estamos muito mais à frente. Como foi dito já aqui pelo vereador João Pereira, no ano de 2016, ainda numa outra gestão, nós já dávamos resposta ao PNE que estabeleceu 2024. Hortolândia está à frente do tempo. Claro que o PNE colocou de cumprimento para o ensino infantil, de 0 a 3, ao meu ver é pouco, 50%. Mas nós já estamos na frente disso. Então esse é um ponto a ser levado. Outro ponto de vista é que, se tivesse dinheiro sobrando, nós já teríamos resolvido essas demandas. De um outro lado, sabe o que é interessante? É interessante demais a política. Porque, veja só, esses dias atrás, nessa Câmara, estava um debate onde queriam colocar num pedestal e endeusar uma empresa que prestou serviço aqui na Merenda. E agora, quando você pega o parecer do tribunal dizendo que tenha manuseios equivocados, proteção em relação à questão alimentar de maneira errada, ninguém toca no assunto mais.
Ninguém fala mais. Agora, uma coisa que é importante também, nobres pares, eu sempre digo, a coerência, que um dia eu não saia dela, porque a coerência é fundamental. Veja só, esse relatório, o prefeito não tem informação dele durante o ano de 2017. Não tem. O relatório, essas contas foram votadas 19 de março de 2019, está aí para quem quiser consultar. Foi transitado em julgado em 12 de junho de 2019. Então, qual é a grande questão? Ah, mas fizeram lá uma visita e informaram tudo extraoficialmente, se é que elas aconteceram. Então, quando o prefeito relata as questões, que inclusive usa como argumento o relatório do próprio tribunal, para poder apresentar essa discussão com relação à empresa que está aí, ele não estava fazendo besteira, é essa a conclusão que eu chego. Porque aqui nessa tribuna foi dito de que ele estaria fazendo conjecturas, criando situações, fazendo ilações que não eram verdadeiras. Ora, o que nós percebemos é que a base que ele está usando é uma base de informação, que ela deu também argumentos para chegar no quadro que nós estamos. Aí, lógico, politicamente alguém vai dizer, poxa, mas só em 2019 não podia ter sido antes? Mas se em 2019 deu a guerra que deu, imagina se é em 2018. Mas como saber disso? Nós não tínhamos essa informação, nós não tínhamos essa base para a gente dizer, olha, o trabalho que a empresa está fazendo está equivocado, mas o Tribunal de Contas tinha. Agora, como é que o Tribunal de Contas, e isso é importante, nobres pares, porque quando a gente fala do tribunal, parece que a gente só fala tecnicamente. Como é que o Tribunal de Contas sabia que tinha alimentos sendo manuseados de maneira incorreta nas escolas? Uma parte, vereador Paulo. Claro. Mas a prefeitura, desde 2018, ela fez ressalvas a algumas situações em que a empresa não correspondia com aquilo que havia em contrato de servir uma merenda, né, de ótima qualidade. Havia problema com alimentos, havia problemas com congelamento, armazenamento desses alimentos e tudo mais, né? Então a prefeitura também, ela vinha chamando a atenção da empresa para que ela sanasse alguns problemas, né, que não foram sanados, e a situação veio, que chegou a tal ponto que a empresa teve que, assim que venceu o contrato, a prefeitura entrou com uma ação contra a empresa. A parte de Vossa Excelência é muito importante, porque é exatamente o ponto que o senhor Vossa Excelência coloca. Veja, no serviço público, quando alguém comete alguma situação que não seja passível de acabar com o contrato, o gestor público, pensando no bem do município, pensando na economia processual, pensando no trabalho que vai dar, ele chama a empresa e diz para ela, você está equivocada aqui. Ou você corrige, ou então nós colocamos fim nesse contrato. Dá a condição para que a empresa siga um outro caminho diferente. Não é, do ponto de vista da gestão, salutar que o gestor imediatamente exclua a empresa por qualquer falha que ela possa vir cometer. Porque pode ser que não seja uma falha só, uma falha da empresa por uma ordem direta. Pode ter outros agentes no meio desse caminho que cometam essa falha. E o que isso o relatório mostra é de que o poder público nosso aqui, atual, tomou ação em relação à empresa. Foram falados aqui dos cargos em provimentos, é verdade, está tudo escrito ali, verdade verdadeira, é isso mesmo. Mas essa Câmara votou um projeto de lei municipal, de uma lei municipal, que tratava da reforma administrativa, que alguns aqui votaram contra. O que era aquela reforma? Exatamente adequar o cargo de servidores da Prefeitura Municipal, dos funcionários comissionados, a essa exigência do tribunal. Feito como? De qualquer jeito? Não. Num TAC, num acordo com o Ministério Público, que pegou, sentou, concordou, gerou-se uma lei, veio para essa casa, aprovamos, mesmo sobre denúncia de que, olha, estão fazendo aqui o trem da alegria, mesmo sendo com postagens mentirosas lá fora, nós votamos a favor e corrigimos a distorção. Até porque o próprio tribunal aqui, ele coloca que até 2022,
Deve a prefeitura sanar os problemas apresentados. Se nós estivéssemos falando, nobres pares, de alguma coisa catastrófica, o próprio tribunal que aponta os erros não nos daria até 2022 para que a gente pudesse sanear essa situação. Na questão de comissionados, saneamos já. Já foi saneado, antes mesmo de julgar as contas. Na questão da falta de creche, que não é novidade para ninguém também isso aqui. Todos sabemos do problema que é a questão da falta de vagas, que causa a dificuldade, que gera problema para as mães que precisam trabalhar. Aí vem uns, mas tem mãe que não trabalha e o filho está na creche. Creche é direito da criança, não é dos pais, é da criança o direito. Então nós sabemos que tem problema. Mas, o que faz? Prefeitura Municipal de novo, junto ao Ministério Público, novamente, TAC está em discussão, encaminhando um TAC para zerar esse número de ausências que nós temos de vagas de creche. Vai ser estabelecido o ano, junto com o Ministério Público, para sanear também essa questão. Ou seja, nós resolvemos a questão dos comissionados, vamos resolver, pelo menos há um tempo mais à frente, num conjunto com o próprio Ministério Público. Ou seja, isso é resposta do poder público para sanear esse problema. Com relação aos apartados, quem me antecedeu aqui, dos dois lados, deixaram claro que tem realmente apartados. E aí, na época que os apartados vierem, eu vou discutir sobre eles, vou entendê-los primeiro e vou debater. Não vou debater apartado agora, porque agora eu estou discutindo as contas aqui. Os apartados ficaram lá. Quando eles vierem para cá, nós vamos discutir apartados. E aí, então, vamos verificar o que é que vem de lá para cá. No que tange a questão da OS, o que nós presenciamos novamente é o executivo corrigindo. Estava errado a forma que foi contratada, ou a maneira que não sei o que foi feita. Tá bom, o tribunal diz, olha, não é bem dessa forma, tem que ser de uma outra forma. Foi lá o gestor e corrigiu também, o que mostra o zelo, o que mostra a preocupação, o que mostra a seriedade do agente gestor. Porque se não fosse verdade, pura e simplesmente, eles tiravam, ele não teria corrigido. Então, ao ler o relatório, cada um faz sua interpretação. Eu prefiro fazer uma interpretação voltada a esse prisma, dentro dessa linha de coerência. Por quê? Agora, nobres pares, a saúde está perfeita? Não tem problema nenhum? Claro que tem. É evidente que tem. Numa cidade igual a nossa, geograficamente, onde nós estamos inseridos, claro que nós temos problema. Falta vaga nas creches? Falta. Nosso município é um dos que mais cresce nessa região metropolitana. Cada hora chega gente para morar aqui nessa cidade, graças a Deus por isso, porque a nossa cidade é uma cidade procurada, desejada, querida. Isso é bênção de Deus, isso não é maldição. Mas é importante que a gente, ao olhar para isso, a gente perceba essas questões de uma maneira que fique evidente que ao final disso, diz o relator, meu parecer é pela aprovação das contas do exercício de 2017. Gente, se nós, que não conhecemos todos os números, não levarmos isso em consideração, como é que fica isso? Olha só aqui para vossas excelências verem isso com mais profundidade. Aplicação total no ensino, 25,93%, mínimo 25%. Investimento no magistério, verba do Fundeb, que é retornado para a gente. Investiu 74,36%, mínimo 60%. Quem está dizendo isso é o tribunal que pegou os documentos, pegou os dados. Total de despesas com o Fundeb, 100%. Tudo que veio foi aplicado, 95,35% nesse exercício, no exercício de 2017, e uma parcela para o primeiro trimestre seguinte. Investimento total na saúde, 29,87%, quando a exigência é de 15%. Qual é o município que investe 29,87%? Tudo bem, aí podem dizer, poxa, mas não está resolvendo, aí tudo bem, podemos fazer conta, querer saber de onde foi colocar o dinheiro, mas votar contra isso aqui é um absurdo, não dá para votar contra, não tem como votar contra. Gasto com pessoal, 49,30%, falavam que era 60%, está aqui, isso antes da reforma administrativa. Encargos sociais, adesão ao refis especial.
transferências para a Câmara em ordem, subsídios em ordem, precatórios em ordem. O que significa dizer isso? Que nós não temos nenhum precatório devido. Está sendo tudo pago dentro da cronologia. Como é que eu vou ser contra umas contas dessa só do ponto de vista político? Desculpem, não dá para ser contra politicamente. Eu sempre vou continuar pensando na minha querida cidade de Hortolândia, que ajudei a construir. Muito obrigado. As contas municipais do exercício 2017 continuam em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador John Leno. Presidente, nobres pares, vereadora Simone Bettini, não poderia deixar e ficar de fora desse debate quando se trata do que está se falando de um órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas do Estado. O vereador Zé Geraldo vai lembrar que o Tribunal de Contas da União, vereador Regis, Eduardo Lipaus, foi extremamente importante na cassação da presidente Dilma com impeachment. Foi um órgão regulador, um órgão auxiliar, e que foi muito valorizado no vereador Paulão. Estava comentando que o Tribunal de Contas da União teve fundamental importância ao recomendar a reprovação das contas da presidente Dilma em 2015, e que, a partir disso, transcorreu a questão do impeachment no Congresso. Então, assim, é um órgão auxiliar que teve uma fundamental importância. Então, eu queria frisar bem isso, que esse órgão auxiliar teve uma fundamental importância. Dizer a todos os nobres pares aqui que todas as contas anteriores de todos os prefeitos, esse é o segundo mandato, em nenhum momento, toda vez que o Tribunal de Contas do Estado apontou para aprovação, eu lá aprovei com as ressalvas. Eu sei que há recomendações aí que há prazo a serem cumpridos, mas o Tribunal de Contas do Estado aponta para aprovação. Essa é a razão de eu estar aqui defendendo a aprovação dessa conta do prefeito. Eu tenho certeza absoluta que essas recomendações têm prazo, têm lei e serão cumpridas com certeza. Então, o meu voto é para a aprovação dessas contas. As contas municipais do exercício 2017 continuam em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ceará do Horto. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora Simone, desde já, eu quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Paulo, ter esclarecido muito bem, mas eu não poderia deixar de subir à tribuna para justificar o meu voto. Eu queria e quero fazer apenas uma pergunta aos nobres pares. Qual foi a prefeitura que não teve apontamento dentro dos municípios de São Paulo? Qual foi a prefeitura que aprovou 100% e não teve apontamento do Estado de São Paulo? Se souber, me diga, porque até hoje eu nunca vi. Falar do apontamento sobre o Tribunal de Contas e dizer que eu pude presenciar aqui falas que a Câmara Municipal teria que aprovar as contas, porque por o que falou, juntamente aqui, a responsabilidade é da Câmara Municipal. Mas eu quero deixar em aberto aqui que teve outras contas que passou aqui, que teve muito mais apontamento do que está sendo agora. O investimento não era esse total todo. Como que eu digo que não voto nas contas desse prefeito? Porque os apontamentos, ele vem para melhorar. Ele vem para dar mais credibilidade ao executivo, para que ele possa melhorar cada vez mais as suas contas, para que ele possa ver aonde está o defeito, aonde ele tem que aplicar, onde deixa de aplicar e aonde tem que ver que o município precisa. Nós hoje, em Hortolândia, precisamos ver com clareza que esse executivo que está aí, o nosso prefeito,
prefeito do município, ele tem feito um trabalho voltado tanto para a educação, como para a saúde, com os funcionários públicos, com essa casa de lei. Nós só temos mais que aprovar as contas de um prefeito desse. Eu tenho tanto papel na mão aqui, que dá o direito de eu dizer que voto 10 vezes as contas do prefeito. Mas como os nobres pá que me antecedeu aqui, justificaram muito bem, dizendo que é favorável ao voto. Tem muitas das vezes que nós separamos oposição e ao contrário, porque as contas que está aqui hoje na casa, de 2017, tem clareza, tem objetivo, tem justificativa, porque o Tribunal de Contas deu parecer favoráveis. Ele bota bem no resumo final, parecer favorável. Como que nós vamos justificar que as contas do prefeito não podem ser aprovadas? Eu peço o voto aqui aos nobres pares, que vote sim essas contas, que aprove, e vamos sim fazer com que essas contas aprovadas ele melhore cada vez mais, ele possa dar mais credibilidade ao nosso município. É só isso, senhor presidente. As contas municipais do exercício 2017 continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. A palavra, vereador Meirinha. Presidente, vamos lá. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite à vereadora Bettini. Senhor presidente, eu não poderia deixar também de vir à tribuna para falar desta aprovação das contas do prefeito de 2017. Se eu fechar os olhos do jeito que eu estava sentadinho ali, ficar com os olhos fechados, eu ia perguntar para mim mesmo, em que cidade estamos? Cada discurso bonito, bem pontuadinho, bem preparado. Mas ainda bem que todo discurso fica gravado nos anais desta casa. E a qualquer momento, ele pode vir à tona. Como já veio vários à tona. Como nós já votamos, já foi votado em alguns projetos, e depois ele veio à tona nesta casa em algumas gravações que não condiz a verdade. Então, eu sentadinho ali, pensando, e falei, eu preciso também falar do meu voto. Porque uma cidade que tem problema com a saúde, falta de médico, falta de medicamentos, uma cidade que tem problema com a educação, que tem mais de 2.000 crianças fora da creche. E o prefeito já passou 3 anos, está aproximando, os 3 anos, e não construiu uma sala de aula. Agora, está certo isso? Eu acho que não. No papel está bonitinho, os números estão batendo. Mas todo final de ano, vereador Ceará, dá uma correria para maquiar os números para fazer bater. Então, no papel está muito bonito, mas na realidade, para o nosso povo hortolandense, não está bem, não. Não foi construída uma escola, uma sala de aula, não foi construído nada na educação. Tantos apontamentos aqui pelo Tribunal de Contas. Lá no fundo ele fala favorável, mas por que então ele colocou os apontamentos? Quantos apontamentos foi colocado? Então, fica difícil falar que estou confortável votar sim numa prestação de contas tão mentirosa, tão intransparente. O prefeito não acertou nada. De acordo está aqui.
de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas. Então, Ele errou quase tudo. Dá uma parte. Pois não, vereador. Sem contar, nobre vereador, obrigado pela parte, ele decretou uma calamidade financeira em 2017, que não existiu, e ainda contraiu o artigo 65, pagou dívida acima de R$100 mil, contrariando a lei de licitação. Obrigado pela parte. Está apontado aqui, né? Foi apontado pelo Tribunal de Contas. Então não dá para a gente hoje dizer que a cidade está maravilhosa, não. Está bem, não posso dizer que não, até porque a nossa cidade de Hortolândia é uma cidade abençoada. Uma cidade que está próximo da Dom Pedro, da Anhanguera, do Viracopos, da Bandeirantes. Então uma cidade abençoada, porque se depender e se dependesse dessa administração, a cidade estaria parada, porque não houve incentivo fiscal para trazer empresas, para dar emprego, para nada. Então, eu vou votar contrário à aprovação dessas contas, porque assim eu me sinto mais tranquilo e tenho certeza, vereador Ceará, se fizer um plebiscito, Tiago, na cidade de Hortolândia, o povo da cidade de Hortolândia estaria votando contrário a esta prestação de contas. Pois não, vereador. Só para deixar uma coisa clara, quando a gente fala de processo do Tribunal de Contas, é processo. E como todo processo, a parte tem direito ao acesso aos autos. Informar, inclusive, que, por exemplo, nós falamos das insuficiências de vaga em creche e dos problemas na alimentação, na refeição fornecida na famosa merenda, né? E não é algo que o prefeito acabou de descobrir agora não, porque em 2017 ele não só foi notificado, como inclusive diz aqui, a origem, no caso a prefeitura, não especificou quais são as providências concretamente adotadas para suprir a necessidade aludida, bem como não fixou prazo para a resolução do problema relatado. Então é algo que desde 2017, antes de você ser julgado, você tem direito ao contrapor e a ter acesso aos fatos. Então tem muita coisa que o prefeito sabe desde 2017 e a administração se omitiu certamente. Verdade, vereador. A administração sabia de tudo, só que os números é colocado de acordo à necessidade, né? Então coloca os números tudo certinho e aí acontece o que está acontecendo hoje, mas graças a Deus está lá, gravado nos anais da casa. Vereador Mirinha. Pois não, vereador. Gostaria só corroborar também com o argumento de Vossa Excelência para dizer que os números, aqueles números, como eu disse já na tribuna, que são dados como números taxados, marcados, número da educação, número da saúde, 25% educação, 15% saúde, em que o nosso orçamento tem gastado acima desse limite, e por alguns entende que gastar acima desse limite é algo bom. O que eu pergunto, e fica a dúvida, e isso demonstra no relatório, que é como se gasta. O problema não é gastar 15, 20 ou 30, o problema é como se gasta. E os apontamentos demonstram que foram mal geridos esse orçamento, embora com custo muito maior do que é obrigado. 29% em vez de 25%, né? Então é um custo maior no nosso orçamento, que infelizmente não tem contraponto do serviço público prestado com qualidade para a nossa população. Em razão dessas questões que a gente avalia politicamente o relatório, não somente pelos números. Obrigado. Tá, ok. Eu quero deixar registrado, então, que sou o contrário, mas, senhores vereadores e vereadoras, eu respeito a posição de cada vereador nesta casa, porque sei que cada um faz o que é de melhor para a cidade de Hortolândia. As contas municipais do exercício 2017, continua a discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Zé Geraldo. Senhor presidente, nobres pares, pedir para Deus me dar um pouquinho de calma nesse momento, porque eu tenho dificuldade de lidar com mentira, eu tenho dificuldade de lidar com injúria e com defamação. E este momento é bom que toda a cidade se atente para ele,
Porque é o que está posto nessa cidade hoje. Esse momento que a primeira conta do município chega a essa casa aqui, é o momento que a população tem que começar a separar o joio do trigo, para tentar descobrir por onde caminha a verdade e por onde caminha a mentira dessa cidade. E eu quero ter calma, mas é difícil ouvir tanta besteira e manter a calma. Porque o que há aqui, e tem havido há um certo tempo, é uma necessidade premissa de atacar o que está certo. Nós estamos aqui hoje na Câmara de Vereadores, fazendo um debate da votação das contas de 2017. Ora, se eu também fechar o olho ali, eu vou achar que foi reprovada. Um dos mais especializados órgãos, com critérios claros e transparentes, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, diz o seguinte: essas contas estão aprovadas, não há má fé. Ele encaminha para aprovação nessa Casa de Leis. Alguns vieram aqui e falaram, é um órgão de assessoramento para a casa, que a casa deveria estar. Mas a discussão está posta aqui, de forma, mais uma vez, onde se a mentira ou o desejo enfadonho de alguns, de ocupar um espaço lá na frente, não permite que se ponha o pé no chão. O governo do Estado de São Paulo, os Tribunais de Contas do Estado de São Paulo, fala que a cidade investiu corretamente em educação, que é o mínimo que tem que ser investido é 25%. Nós investimos mais que isso. Tem que se investir pelo menos 15% dos recursos do município em saúde. Nós investimos quase 30%. Não pode ultrapassar o limite prudencial ou o limite com folha de pagamento de 54%. 53%. Nós gastamos apenas 49% com folha de pagamento. Nós tivemos superávit. Nós somos um dos poucos municípios do Estado de São Paulo que paga precatório. Aí vem camarada aqui, que está aqui há 4 mandatos, que já viu contas destroçadas aqui por não investir em educação que tinha que investir, e tenha coragem de apontar o dedo para aquilo que está certo e dizer, vou votar contra. E é bom que cada cidadão dessa cidade olhe para isso. Porque no Brasil, mas aqui também, aqui em Hortolândia também, se encarnou a ideia de que a mentira vai vencer. De que se a gente detonar, se a gente falar mal de alguém, mesmo que for mentira, 1, 2, 3, 4 anos, mesmo que a pessoa esteja esforçando para fazer certo, vamos falar mal, porque a gente derruba ele e ganha. É uma... Paulão falou um termo aqui outro dia, chega a dar nojo. Porque se tivessem vários desvios aqui, uso de má fé, roubo, eu ficaria quieto no meu lugar lá, vereador Paulo. Mas tentar criar um fato político, não é os vereadores da base, não são os vereadores da base que estão encaminhando para aprovação, é o Tribunal de Contas, tem que respeitar um pouquinho as instituições. Não pode, a meu gosto, que sou oposição, a meu gosto que quero ser prefeito, quero derrubar o que está aí, começar a inventar mentiras sobre essa cidade que não existe. Essa forma errada de fazer política destrói a política. A arte da política é uma coisa digna, para pessoas dignas. Tentar construir fato com mentiras, tentando transformar o que é certo em errado. O Brasil está vivendo por uma experiência muito ruim em relação a isso. E nós não podemos copiar o que é ruim. Espera vir uma conta reprovada e sobe no palanque. Mas subir no palanque para tentar destruir aquilo que está construído, um esforço para se acertar, um esforço para, no meio de uma crise política e econômica que o país vive, manter essa cidade de pé. Nós tínhamos que nos ombrearmos uns com os outros e dizer as coisas boas que essa cidade tem.
o esforço de gestão pública que existe para manter uma cidade no meio de uma crise econômica e política que todo o Brasil sofre, ainda em construção, Paulão. Uma cidade que ousa construir, que ousa avançar. O egoísmo e a sagacidade de alguns de tentar chegar ao poder a qualquer custo não se justifica dessa forma. Pois não, vereador. Eu tenho o seguinte pensamento, indo nessa mesma linha que Vossa Excelência tem utilizado na sua fala. Eu posso não gostar do prefeito e do projeto político que ele tem, mas eu tenho que gostar da cidade. Eu tenho que amar a minha cidade. Outra coisa, dizer que Hortolândia não gera renda, não gera emprego, é a cidade que mais atraiu empresas, que mais atraiu emprego, que está gerando renda. É um oásis aqui dentro da região metropolitana e que está no Brasil. Então não dá para entender esse tipo de posicionamento. As mídias externas e as cidades vizinhas enxergam Hortolândia como uma cidade mais vibrante. Aquela que está buscando, aquela que está realizando. E nós, da Casa Legislativa, tentamos dizer para o nosso povo que essa cidade morreu, que essa cidade não existe, que essa cidade faliu, que essa cidade é mal administrada. Isso é um ataque a nós mesmos. É um ataque ao nosso povo, porque é o povo que paga nosso salário. Nós queremos tirar a esperança de um povo, para que esse povo não vote num prefeito, ou não reeleja um prefeito, e usamos todo tipo de calúnia, de injúria e de inverdades possíveis e impossíveis. E não ficamos nem vermelhos. Fazemos isso com uma tranquilidade, como se fizesse parte do jogo. Faz parte do jogo, sim. Quando tem alguma coisa errada, é lá debater o que está errado. Mas começar agora a sermos nós aqui, de Hortolândia, maiores que o Tribunal de Contas. Porque pelo que eu entendi no debate aqui, tem que mudar todos os critérios desse órgão. Muito mais antigo que Hortolândia, muito mais bem preparado que nós mesmos para fazer esse julgamento e julgarmos a conta de forma que seja reprovada. Porque senão não satisfaz a oposição. A oposição precisa reprovar essa conta. Mesmo que os órgãos mais competentes dizem, não, está aprovado. É uma forma difícil de compreender a política. É difícil, porque até onde vai a coragem de tentar lidar com a verdade de forma a transformá-la? Não dá para acreditar mais no Tribunal de Contas, porque aprovou as contas do prefeito. Vamos trocar o Tribunal de Contas. Só se for assim para fazer política nessa cidade. Trocar tudo aquilo. Né? O prefeito foi investigado na Operação Prato Feito, deu isento, ficaram chateados. Não, tem que trocar a Polícia Federal, tem que trocar tudo, porque o cara saiu isento, não fez nada de errado, não agiu com má fé, não roubou. E é bom que essa cidade veja o que está acontecendo, porque vai ser esse debate mentiroso e calunioso que vai estar posto de agora em diante. Porque algumas pessoas tomaram gosto por ele. E às vezes a cultura de fazer coisa errada e coisa ruim vira cultura. As pessoas acostumam fazer política pelo lado errado. Eu aprendi que devemos fazer política buscando sempre o bem coletivo, o bem maior, o bem daqueles que precisam ser assessorados, aqueles que precisam de educação, precisam de saúde, não ao bem próprio. Né? Nunca almejei ser prefeito, nada, nem sair dessa casa, talvez, exatamente como entrei. Mas tinha e tenho ainda alguma paixão pela política quando se debate as verdades. E como a gente constrói verdades, construir pilares falsos, igual tem acontecido de vez em quando aqui, é de estremecer a gente, porque todos aqui sabem que é um tiro no pé dessa casa, é um tiro no peito da classe política dessa casa quando a gente não trabalha com a verdade. Eu tenho um respeito enorme por vários companheiros aqui. Alguns são influenciados de forma a ter que vir aqui falar coisas que nem eles acreditam. Outros fazem propositalmente porque tem um projeto adverso e quer, né, derrotar o outro projeto, e também faz parte da luta política, mas tenho que conclamá-los a ter um pouco mais de carinho pela cidade. Porque pesa muito para o munícipe, para aquela
morador que morou nas ruas de terra, sem esgoto, sem asfalto, e constrói duramente essa cidade. Né, vereador Paulão? Na década de 90, a luta para a emancipação, a luta pela construção da cidade, cada morador dessa cidade deu seu sangue, deu seu suor, e nós não podemos pisar nele, porque eles construíram a cidade, não fomos nós que construímos. Há um esforço coletivo de pedreiros, donos de casa, serventes, pintores, encanadores, para construir uma cidade forte e pujante. E nós vemos aqui falando, essa cidade acabou, viu gente? Essa cidade aqui é mal zelada, é mal cuidada, vamos embora daqui, muda para Montemor ali, muda para Capivari, muda para outra cidade, porque aqui acabou. Aqui não tem gestão, aqui é ruim. Para que dizer isso, se não é verdade? Para que dizer isso, se tu quer apenas que saia o prefeito para você entrar no lugar dele? Para que dizer isso? Façamos política com mais franqueza, debate o que dá para debater, não inventa. Não inventa. Senhor presidente, essas contas estão indicadas para aprovação para o Tribunal de Contas. Eu me neguei até o último instante a vir aqui defender o que já está defendido por si só. Esse relatório já defende as contas. Por que eu tenho que vir aqui defender? Só vim aqui porque eu tenho lutado para tentar compreender por que as pessoas estão fazendo política dessa forma, vereador Paulão. Né? Porque vim aqui dizer, olha, eu discordo desse prefeito aqui, e você sempre conta, tal, mas falar assim, olha, isso aqui tem que ser reprovado. Não tem que ser reprovado, porque nós não temos assessoria técnica suficiente aqui para dizer que o Tribunal de Contas tem que fechar. Quando nós construímos isso aqui em Hortolândia, nós vamos fazer isso, por enquanto nós não temos. Né? E está aqui pela aprovação. Obrigado, presidente, e me desculpem aqueles que eu prometi não me exaltar e não consigo. As contas municipais do exercício 2017 continuam em discussão. Não, vereadores, vai à votação. Contas aprovadas por 13 votos sim, 5 não. Com o acatamento do presente parecer do Tribunal de Contas e a consequente aprovação das contas municipais do exercício de 2017, esta presidência elaborará o correspondente decreto legislativo em conformidade com a minuta já constante dos autos. Solicito ao primeiro secretário que faça o convite da audiência pública, por gentileza. A Câmara Municipal de Hortolândia, em atendimento às determinações contidas no inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 44 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades, combinado com as regras estabelecidas no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, convida o público interessado e a toda a população hortolandense a participar da audiência pública, que será conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, sob a presidência do vereador Gervásio Batista Posa, que será realizada no dia 27 de novembro de 2019, quarta-feira, às 10 horas, no plenário geral do Costa Camargo, situado na rua Joseph Paul Julien Burlandi, número 250, Parque Gabriel, e terá como objetivo a discussão do projeto de lei número 157/2019, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia para o exercício de 2020. Quero agradecer aqui a presença
da secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, a Monique, e também justificar a ausência do vereador Zaca, que está com a agenda externa. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a 7ª sessão extraordinária, dia 25 de novembro de 2019, às 19 horas. 30.